Olá, meus unicórnios, bem-vindos ao canal. E aqui nessa videoaula vamos falar sobre o React Router DOM. É um assunto que normalmente para os devs iniciantes na carreira com React tem gerado um pouco de dúvida, tá? E aqui vamos falar sobre rotas públicas. Eu criei um projeto onde a gente vai trabalhar e vai criar uma rota pública para a gente começar a se acostumar com o uso das nossas aplicações utilizando essa biblioteca incrível, tá? Então bora lá começar a codar, certo? Então, aqui a gente vai utilizar esse componente aqui, que é o React Router DOM, na verdade é uma biblioteca, que ela é utilizada no React. Eu criei um nosso projeto onde a gente deu um start nele com npx create react app e criei um nome qualquer para ele. É um comando padrão aqui do nosso React e a gente consegue encontrar isso na própria documentação do React. Dá uma olhada lá rapidão, certo? Então, eu vou só dividir aqui a tela com o nosso editor e aqui, basicamente, eu tenho o quê? O nosso template padrão do nosso Create React App, onde eu tenho o app.js, app.js, app.css, então eu tenho app.tests e tem alguns arquivos aqui que eu não vou precisar utilizar agora para essa demonstração, certo? Então eu vou remover aqui tudo que a gente não vai utilizar e vou deixar somente o index para a gente utilizar na nossa aplicação, certo? Ele vai quebrar por quê? Porque eu tenho alguns imports desses arquivos aqui no nosso index. Eu vou remover essas importações e assim eu vou colocar aqui somente um Olá Unicórnios. Olá Unicórnios. Salvei, ele não vai renderizar aqui. Por quê que ele não renderiza de primeira normalmente? Eu tenho que forçar às vezes o render. Porque o index ele é o arquivo raiz onde ele está sendo montado o nosso elemento. Se eu tiver algum componente a partir desse arquivo, como o app.js que estava aqui, eu posso fazer o live reload com mais facilidade. Então, se ocorrer um gargalo na sua aplicação dele não funcionar o live reload, provavelmente você alterou esse arquivo e você precisa forçar o render dele para que ele consiga encontrar as alterações, beleza? Seguindo aqui, o que eu tenho de alteração? Vou atualizar aqui. Olá, Unicorns. Ele atualizou e trouxe a informação para a gente, porque antes ela estava em cache. Beleza? Aqui eu vou fazer o que? Eu vou só organizar aqui a nossa estrutura de pasta, de código, para ficar mais limpo. Eu vou criar o primeiro arquivo da nossa aplicação. Quem é esse nosso primeiro arquivo da aplicação? Ele vai ser basicamente o nosso arquivo de layout, onde você consegue manipular todos os outros componentes e assim também renderizar tudo que vai ser pedido pelo usuário. Basicamente, eu vou ter um miolo ali, onde ele vai ser alterado sempre que o usuário clicar no link. Beleza? Então, para isso, eu vou criar o quê? Na raiz mesmo do SRC, eu vou criar aqui um layout, layout.js, e nesse layout.js, eu vou ter uma estrutura padrão, onde vai ter o quê? Como eu vou trabalhar com functions aqui, eu vou ter o quê? Const, layout, igual, aqui eu vou abrir um parênteses e eu vou passar aqui uma informação de return. Beleza? Dentro de parênteses eu vou desestruturar esse cara aqui, na verdade eu vou desfragmentar ele, vou utilizar o React Fragment e aqui dentro eu vou colocar o que? Eu vou passar somente um props, que vai ser uma propriedade, .children. Props.children basicamente vai ser o filho que vai ser renderizado aqui dentro. Tá? E para que isso funcione, eu tenho que passar como argumento a minha props e ele vai reconhecer aqui embaixo e a partir desse children eu vou conseguir renderizar todos os elementos HTML aqui dentro, tá? Eu vou somente fazer o que? Eu vou fazer um export default layout. Export default layout, beleza? Eu vou exportar meu layout e eu vou fazer o que? Eu vou fazer aqui o import do meu React. From React. Beleza. Fiz o import dele para que ele consiga entender o que é HTML dentro do JavaScript. Beleza? Então, feito isso, eu já consigo trazer a informação aqui, por exemplo. Eu vou colocar pelo menos mais uma informação para que ele entenda que esse escopo é maior. Beleza? Então, eu vou colocar aqui essa informação de Olá Unicorns lá dentro. Olá Unicorns 2. Aqui no nosso primeiro, eu posso chamar o layout aqui simplesmente para a gente ver como que ele vai se comportar, tá? Então, vou trazer aqui o nosso layout. Ele já traz o import sozinho para mim.
e eu vou salvar aqui e eu vou atualizar, ele vai trazer aqui Olá Unicorns 2. Então, ele conseguiu encontrar esse arquivo. Então, se eu passar o layout de uma outra forma, que vai ser basicamente assim, como uma tag de HTML padrão, e eu passar aqui dentro, tipo um oi, e lá dentro do meu layout eu tenho Olá Unicorns 2, então eu vou fazer o quê? Eu vou trazer as duas informações. Eu vou trazer o oi e o olá unicórnios. Então, sempre que eu tiver uma página para ser renderizada, ele vai trazer todas as informações que eu tiver aqui dentro desse componente de layout e junto com essas informações, ele vai passar o próprio children, que é basicamente as informações que eu vou passar dentro do meu layout, certo? Então, por enquanto, eu vou colocar aqui o número 356, vai, só para mostrar aqui que vai aparecer alguma coisa. Então, olá, unicórnios 2356. Beleza. Então, a gente fez isso, a gente vai precisar do quê? A gente precisa de páginas. Então, páginas para ser renderizada, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de uma camada de páginas, onde eu vou chamar ela de pages, dentro de src. Feito isso, eu vou criar arquivos de páginas, onde eu vou ter a home.js e dentro da home.js eu vou ter a mesma estrutura desse carinha aqui. Basicamente, eu só vou alterar o export dele para poder utilizar a desestruturação. Então, eu vou colocar export const layout, então ele já vai exportar automaticamente essa const de layout, tá? Então, aqui dentro eu vou colocar o nome dele de home. E aqui dentro eu não vou utilizar mais o props children, mas eu posso deixar essa informação aqui. Então, eu vou renderizar aqui um H1, aonde meu H1 vai falar entrei na home. E eu não preciso mais da props. Basicamente, o nosso componente ele vai ter essa estrutura simplesmente para a gente exemplificar que vai ser renderizado algo desse componente. Feito isso, eu vou replicar esse componente mais duas vezes, onde eu vou renomear eles para contact e em seguida eu vou renomear o próximo para about. Pronto, agora eu tenho três componentes. Esse vai ser o about. Então, vai ser entrei no about, eu vou colocar somente como about aqui. E o contact vai ser tact. Veio de contact. Vai. Beleza. Então, para que essas páginas sejam renderizadas, sem que a gente faça vários imports dentro da nossa classe, dentro da nossa classe não, dentro do nosso arquivo, na verdade, a gente vai utilizar o index para poder utilizar a desestruturação dele lá na frente. Index.js, opa, se eu escrever certo não funciona, e eu vou colocar aqui export, asterisco para exportar tudo que tem lá dentro, from, aí eu tenho vários arquivos aqui, onde eu coloco ponto barra, about, e eu vou colocar os dois também, barra home, ele autocompleta, barra contact. Então, aqui eu já tenho as exportações dos três arquivos, certo? Então, eu coloquei o ponto e vírgula ali, ele vai reclamar aqui que eu não preciso fazer isso, mas eu vou utilizar ele da mesma forma. Dentro de layout, eu já não vou fazer mais nada agora. Eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de uma barra de navegação para que eu consiga navegar entre essas páginas de uma maneira bem tranquila. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar mais uma layer aqui dentro do nosso projeto, que vai se chamar Components. E dentro dessa layer eu vou ter o quê? Uma navbar.js. E a navbar.js, propriamente dita, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma estrutura diferente da Pages. Ela vai ter uma estrutura parecida com essa página aqui, que é a página de layout. Eu fechei vários arquivos, não precisava fechar todos, mas aqui. Então, o layout, ele não vai ter mais o nome de layout, vai se chamar navbar. Eu não vou precisar mais utilizar props, porque eu não vou precisar passar propriedades para esse componente. E aqui eu vou utilizar simplesmente uma UL LI para que a gente consiga exemplificar. UL, e dentro dessa minha UL eu vou ter 3 LIs. LI 2, 3, beleza. Aqui eu vou ter home, e aqui dentro eu vou ter about, e aqui eu vou ter contact. Beleza. Feito isso, eu posso fazer o quê? Eu posso, dentro de layout, trocar onde eu tenho aqui o Olá Unicorn 2. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a nossa navbar. Nossa navbar. E eu vou pedir para renderizar ela aqui na minha tela.
Aí, beleza. Renderizou, trouxe aqui e junto com ela também trouxe os números que eu coloquei aqui no meu index, que é 356, tá? Então, eu tenho esses caras aqui. Tá, beleza. Agora eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o elemento A do HTML para poder fazer esse link? Não vou utilizar o elemento A. Eu vou utilizar um elemento que tem aqui no próprio React Router DOM, que é para poder redirecionar, que ele vai ser basicamente quem? O nosso link. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Dentro de um arquivo chamado routes, eu vou criar as nossas rotas e aqui eu só vou colocar o link. Basicamente, eu vou copiar esse cara aqui, vou pegar o nosso navbar e eu vou fazer a importação de todos eles aqui e vou utilizar somente o link. O link, ele é utilizado dessa forma. Eu tenho aqui essa informação, vou colocar link. Opa, dá um Ctrl V aqui porque eu copiei. E vou fechar aqui. Dentro de link eu posso colocar minha home. Eu vou colocar a home, vou passar aqui e na hora que eu salvar, ele não entendeu por quê. Porque o link, eu preciso fazer o quê, basicamente? Eu tenho que passar um to e eu vou falar para ele para onde que ele vai. Então eu vou colocar no path raiz. E outra coisa também, eu preciso, para que ele funcione, eu preciso instalar a dependência do React Router DOM, porque eu não instalei ainda na minha aplicação. Então eu vou cancelar aqui, vou instalar o React Router DOM e a gente pode analisar um pouco mais essa nossa estrutura. Onde a gente tem aqui vários ULs, LIs, onde a gente consegue passar aqui o home, about e users aqui, que é esse exemplo. E eu vou aqui npm start, subir a nossa aplicação de novo. Beleza. Ele está falando que o link não pode ser utilizado aqui dentro. React Router DOM. Não utilizar o link fora de routes. Beleza, eu não posso utilizar o link fora das rotas, certo? Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar criar um arquivo de rotas antes, porque se eu não tiver um arquivo de rotas, eu não tenho por que utilizar o link. Então, se eu bater o link, ele vai... Quando eu bato no link, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar o meu arquivo de rotas, onde eu tenho o browser router, e vai jogar o history para dentro dele e verificar se essa informação existe na minha aplicação. Se ela existir, ele vai renderizar. Então, não faz sentido eu criar o link antes de routes, beleza? Então, a gente vai criar aqui no nosso SRC, o nosso routes. Vou colocar aqui routers.js. E dentro de routers.js, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar essas nossas rotas aqui. Vou importar essa informação aqui e vou também colocar o quê? Vou só alinhar aqui e vou colocar aqui const router. E ele vai ser basicamente uma função e dentro dela eu vou ter um return. E dentro desse meu return eu vou ter o quê? O browser router. Browser router. Eu não vou utilizar ele como as-router, eu vou utilizar ele como browser router mesmo, para a gente verificar como que isso vai se comportar, beleza? Então, aqui dentro de browser router eu vou ter o quê? Eu vou ter um switch. Então, dentro de switch, eu vou ter o routes. Route, beleza. Não preciso utilizar ele dessa forma. Pronto. Aqui eu já tenho basicamente a primeira rota e eu vou ter que dar um export. Routers, beleza. Feito isso, eu não preciso do link aqui. Feito isso, vamos entender aqui o que cada um desses elementos fazem. Beleza, essa primeira tag de browser router é o que vai receber a informação do link. Quando eu receber a informação do link, eu vou verificar no meu browser qual que é a rota que foi enviada, porque quando eu mando rotas, eu vou mandar essas rotas por onde? Eu mando ela pelo history que eu tenho no meu HTML. Então, o history do navegador do browser vai receber essa informação e verificar se vai dar match, certo? Feito isso, eu vou mandar isso para o switch. O switch vai ser encarregado de fazer o mesmo papel do switch case, verificar dentro de cada um desses routes qual que é o case exato deles. E para isso eu vou precisar do quê? De algumas propriedades dentro do route, que vai ser o quê? O exect, para verificar se ele realmente é exatamente igual ao path passado. Eu vou precisar passar o path. Esse path aqui, para mim, eu vou colocar primeiro como path raiz. E em seguida eu vou ter o quê? O component. E aqui eu vou pedir para ele renderizar o componente para mim. Eu vou falar, ó, quero que renderize a home.
E para importar a home, eu vou colocar aqui import. Opa, import script não, import. E aqui dentro eu vou ter aqui home. Em seguida eu vou ter aqui from. E o arquivo do pages. Pages, beleza. Porque o pages vai bater no index e o index já está exportando todo mundo. Então se eu clicar aqui, ele já vai direto para home. Beleza? Feito isso, a gente precisa fazer o quê? Pegar esse routes e colocar ele aqui dentro do meu index. Então aqui eu já não vou utilizar essa informação mais. Então aqui eu vou utilizar o quê? O routers, que vai ser esse carinha aqui. E ele já trouxe a importação aqui para mim. E eu preciso simplesmente fechar aqui para ele entender. Beleza? Feito isso, a gente não vai utilizar mais esse arquivo por enquanto e vai simplesmente focar nos outros, certo? Nossa aplicação está de pé, ele aqui encontrou browser router. Por quê? Porque eu tinha importado 2 vezes a nossa lib de router. Beleza? Entendeu? Aí ainda não entendeu. O link ainda não vai funcionar. Então vamos criar o quê? Vamos criar aqui o layout. Vamos trazer o layout aqui. E dentro do layout a gente traz todas essas informações, beleza? Feito isso, vamos salvar. E agora o layout ele não está definido. Então eu tenho que fazer o quê? O import do layout aqui também. Salvei. Ele trouxe aqui para mim. Entrei na home. Então a gente precisa ter toda a estrutura para que a gente consiga encontrar. Por que ele não encontrou o link? Porque o link ele está sendo passado aqui dentro da navbar que está dentro do layout. Então sempre que o React ele vai subir as suas páginas, ele vai renderizar as páginas, ele vai verificar todas as páginas para saber se tem alguma coisa errada antes dele buildar e trazer a informação certa. Então, por mais que a gente não esteja chamando esse componente em si, ele vai mostrar pra gente que tem algo errado em algum dos componentes, que ele vai ter algum problema na hora dele bater naquele componente. Então, ele builda tudo primeiro, faz um teste primeiro e traz pra gente renderizado, tá? Então, eu entrei na home, e se eu quiser entrar em algum outro, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que, aqui dentro da nossa navbar, eu vou ter que recriar os componentes da mesma estrutura. Então, simplesmente eu vou trocar aqui para about e aqui eu vou colocar contact. Eu vou excluir essas informações e aqui dentro eu vou colocar barra contact e aqui eu vou colocar barra about. Só vou deixar com lowercase para manter um padrãozinho. E aqui a gente já tem a nossa navegação das nossas rotas batendo em cada um deles, certo? Ele não trouxe cada um deles, por quê? Porque eu preciso criar as rotas específicas para cada um deles, porque aqui no momento a gente só tem a rota para trabalhar a nossa home. Então, vou criar as outras rotas e aqui eu vou ter a informação de about e aqui eu vou ter a informação de contact. E aqui eu vou trazer a informação de contact e aqui eu vou trazer o about. Tem que importar. Pronto. Importei. Trouxe aqui o about aqui. E eu trouxe aqui contact, veio de contact. E aqui eu posso alterar também, se eu quiser colocar aqui, falar, ó, entra aqui. E se eu quiser eu colocar aqui como contact, ele vai trazer a informação de contact, certo? Então, essa é uma forma da gente trabalhar com rotas e a gente consegue dar uma melhorada nesse código. A gente consegue fazer o quê? A gente consegue criar umas constantes para que a gente não precise mudar toda hora o nome das nossas rotas sempre que a gente precisar, tá? Então a gente faz o quê? Aqui a gente vai criar mais uma camada, que vai ser aqui, constantes. E dentro dessas constantes, que eu tenho que escrever certo, constantes. Dentro das constantes eu vou criar um arquivo chamado routes.js. E esse routes.js, ele vai ter o quê? Ele vai ter um export bem simples mesmo de uma const e uma const chamada routes em letra maiúscula para declarar como se fosse uma variável de ambiente mesmo. E aqui eu vou ter home. Quando a gente bater na home, a gente vai chamar o quê? O path padrão. Quando a gente bater nas demais, que vai ser o quê? Vai ser contact. A gente vai trazer o quê? A rota de contact. E aqui, quando a gente bater na próxima rota, que é o about, a gente vai ter o quê? A informação de about. Beleza? E aqui também precisamos do quê? De um index.js. Feito isso, dá um export.
asterístico from, e aí a gente traz o arquivo lá dentro de routes, beleza? Feito isso, a gente não vai utilizar mais esse arquivo e nem esse arquivo, certo? Bom, aqui a gente pode fazer basicamente o quê? A gente troca essa informação e a gente começa a trabalhar com as constantes. Então aqui eu tenho routes, eu vou ter que importar ele, então vou trazer aqui esse import aqui, que ele é mais simples, esse aqui, e aqui dentro eu vou trazer o quê? Routes. Da onde? Da constantes. Beleza. Então aqui eu já consigo localizar os arquivos que ele já trouxe aqui para mim, quais são as rotas que eu tenho lá dentro. Beleza? Feito isso, eu vou colocar aqui. Vai ser sobre home. A próxima rota que eu vou trabalhar, ela vai ser basicamente o nosso about. About. E a próxima e última rota que a gente vai trabalhar vai ser basicamente o nosso contact. Opa. Contact. Beleza? Aqui ele vai funcionar normalmente, sem problema nenhum, porque basicamente eu estou passando strings aqui para dentro. E a gente vai precisar mudar onde? A gente muda aqui, no to. A gente traz essa informação, importa ali em cima o nosso routes. E aqui eu tenho home. Em seguida eu vou ter nosso about e aqui o nosso contacts. Então, about. E na linha de baixo, contact. Beleza? Feito isso, opa, precisou fechar aqui, ele não fechou. Pronto. Excluir os dois, beleza. Pronto. Aí a gente aqui vai atualizar a página, somente para mostrar que atualizou realmente. E aqui eu consigo trabalhar com as rotas da mesma forma, tá? Então, a gente consegue trabalhar com React Router DOM de maneira bem simples e uma maneira bem dinâmica. Até mesmo porque a gente com o arquivo de layout, se a gente precisar colocar alguma informação, tipo, eu preciso colocar em algum momento da minha vida aqui, div, e nesse momento eu preciso colocar aqui um footer na minha página, eu preciso colocar um rodapé. Aí eu já tenho o rodapé que vai aparecer em todas as páginas. E tem a navbar também. Eu posso colocar sidebar, eu posso colocar modais aqui dentro. Eu posso colocar gatilhos aqui dentro para mostrar um loader, mostrar um toaster de erro. Porque a gente não precisa colocar isso dentro de cada página. A gente pode colocar tudo dentro do layout e a partir do estado que for alterando, a gente consegue mostrar ou não aquela informação. Certo? Então é uma boa dica, é uma boa prática você utilizar um layout para que a gente consiga ter um código mais limpo e um reaproveitamento melhor dos componentes, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa mini videoaula sobre componentes públicos. E não esquece de dar aquele joinha maroto e de compartilhar o vídeo com seus amigos, mostrar para alguma pessoa que esteja trabalhando com o React como que mostra e como que trabalha com o React Router DOM, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo, hein? E até breve. Falou!